Quando o assunto é preço de videogame no Brasil, muita gente acha que os aumentos recentes são os piores da história, com jogos beirando R$ 600, consoles passando dos 6 mil e controles que custam quase um salário mínimo. A impressão é de que nunca gastamos tanto para jogar. Mas será que sempre foi assim? Ou será que o brasileiro sempre sofreu para conseguir comprar um console ou um jogo original? Hoje, a gente vai fazer uma viagem no tempo para entender como os preços dos videogames evoluíram no Brasil e como eles sempre pesaram no nosso bolso. Lá nos anos 80, o Atari 2600 foi o primeiro videogame a chegar de forma oficial no Brasil pela Polivox. Naquela época, comprar um console não era brincadeira. O Atari custava o equivalente a 3 salários mínimos, algo impensável para a maioria das famílias brasileiras. E não para por aí. Um único cartucho original podia custar 60% do salário mínimo. O resultado? Muita gente recorria a cartuchos piratas ou a troca entre amigos, já que montar uma coleção de jogos originais era quase impossível. Mesmo assim, o Atari virou febre, provando que a paixão por videogame no Brasil nasceu, apesar dos preços. Nos anos 90, a disputa entre Super Nintendo e Mega Drive dominava as conversas de qualquer criança ou adolescente. Foi nessa época que a Playtronic, uma parceria entre Gradiente e Estrela, trouxe o Super Nintendo oficialmente para o Brasil. O preço, cerca de 2,3 salários mínimos, um valor um pouco menor que o Atari anos antes, mas ainda assim bem salgado para o bolso do brasileiro médio. Os jogos continuavam custando cerca de 60% do salário mínimo, ou seja, a realidade não tinha mudado muito. Comprar um console e alguns jogos ainda era coisa de classe média alta ou de quem economizava muito. Para contornar isso, surgiram os famosos locadores de jogos e as locadoras de consoles. Muita gente não comprava os jogos, alugava por um fim de semana e zerava correndo. Foi também nessa época que os famosos fliperamas e camelôs com jogos paralelos ganharam força. Mesmo com esses perrengues, o Super Nintendo virou o queridinho da geração, mostrando que mais uma vez a paixão superava o preço. No começo dos anos 2000, o PlayStation 2 chegou oficialmente ao Brasil em 2002. O preço? Assustador, cerca de 6 salários mínimos. Era um valor tão alto que muita gente nem sonhava em comprar o console oficial. O PS2 virou símbolo de status, quem tinha um era invejado no bairro. Os jogos originais continuavam custando quase 60% do salário mínimo, e foi exatamente por isso que o mercado paralelo explodiu no Brasil. O famoso desbloqueio do PlayStation 2 se popularizou. Por um valor bem mais acessível, você conseguia rodar jogos piratas, que custavam de 5 a 10 reais nas bancas. Essa realidade fez do PS2 um fenômeno ainda maior por aqui. Mesmo sem poder pagar pelos jogos originais, o brasileiro abraçou o console, tanto que o Brasil se tornou um dos países onde o PS2 mais vendeu no mundo. Resumindo, o preço oficial era proibitivo, mas o jeitinho brasileiro fez o PlayStation 2 reinar absoluto. Em 2010, a geração do PlayStation 3 e do Xbox 360 já dominava o mercado. O PS3, que tinha sido lançado oficialmente no Brasil em 2010, chegava custando cerca de 4 salários mínimos. Embora o preço ainda fosse alto, era uma queda considerável em comparação com o PlayStation 2. Além disso, dessa vez a pirataria foi bem menos presente, principalmente no PS3, que era mais difícil de desbloquear. Os jogos originais também ficaram um pouco mais acessíveis. O preço médio era de 40% do salário mínimo, ainda caro, mas menos pesado do que nas gerações anteriores. Foi nessa década que as lojas digitais começaram a ganhar força, como a PlayStation Store e a Xbox Live, oferecendo promoções de jogos digitais com preços bem mais competitivos. Além disso, o mercado de jogos usados e a troca entre amigos continuava forte, ajudando a aliviar o bolso. Pela primeira vez, comprar e manter um console 100% original começava a ser bem mais viável para o brasileiro médio, mas claro, ainda longe de ser barato. Na geração do PlayStation 4 e Xbox One, os preços começaram a dar um respiro. Os consoles continuavam custando na faixa de 4 salários mínimos, parecido com a geração anterior. Mas a grande diferença foi no preço dos jogos. Eles caíram para R$ 250, reais, ou 32% do salário mínimo. Ou seja, comprar um jogo original ainda doía, mas doía menos do que nas décadas passadas. Essa redução teve vários motivos. O mercado digital amadureceu, com promoções mais frequentes na PS Store, Xbox Live e Steam. Além disso, o Brasil ganhou mais atenção das empresas, com iniciativas como a fabricação local de consoles, o que ajudou a diminuir impostos. Apesar dos altos e baixos do dólar, essa foi talvez a fase mais equilibrada até então. O preço ainda era alto, mas pela primeira vez, comprar jogos originais de forma consistente era possível.
E hoje, na geração do PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch 2, o impacto no bolso do brasileiro só aumenta. O Nintendo Switch 2 chega ao Brasil com preços absurdos. Sem Mario Kart World, o console custa R$ 4.500, e com o jogo incluso, esse valor sobe para R$ 4.800. A Nintendo decidiu que o preço dos seus jogos será de $80. Essa mudança já está sendo refletida no mercado brasileiro, com jogos como o Donkey Kong Bonanza sendo cotados por R$ 400. Porém, o impacto maior vem com Mario Kart World, que pode chegar a R$ 500. A situação no Xbox Series X não é muito diferente. A Microsoft fez ajustes de preços que pegaram os brasileiros de surpresa. O Xbox Series X vai subir para R$ 6.000, representando um aumento de mais de 30% em relação ao preço inicial. Já os controles também subiram de preço. O controle padrão agora custa cerca de R$ 600, enquanto o controle Elite saltou para impressionantes R$ 1.500. E o Xbox Series S, que por muito tempo foi o melhor custo-benefício da nova geração, hoje simplesmente não vale mais a pena. A versão com 512 GB agora custa R$ 3.500, uma diferença significativa quando comparado com os preços mais acessíveis do início. O que antes era visto como uma opção de entrada acessível para muitos, agora perdeu seu apelo, deixando de ser uma escolha tão vantajosa para quem busca uma opção mais em conta. E a Sony, por sua vez, também não ficou para trás. Ela aumentou os preços da PlayStation Plus, que ficaram mais caros nos últimos meses. Os preços da assinatura subiram de forma acentuada, com o plano essencial agora custando cerca de R$ 45 por mês, um aumento de 25,7%. Já o plano extra agora custa R$ 65 mensalmente, tendo um aumento de 24,5%. E o plano Deluxe passou a custar R$ 77, um aumento de 28,3%. Esses aumentos afetam tanto os planos mensais quanto as opções de 3 e 12 meses, fazendo com que a assinatura da PlayStation Plus se tornasse cada vez mais cara. Além disso, os preços dos jogos da Sony também estão em ascensão. Um bom exemplo disso é o tão aguardado Ghost of Yotei, um dos maiores lançamentos de 2025, que já está com a pré-venda sendo ofertada por R$ 400, um valor que, embora não seja uma surpresa considerando os aumentos recentes, ainda é bem alto, especialmente quando pensamos na tendência crescente dos preços dos jogos exclusivos da Sony. O que vemos é um cenário onde o preço dos consoles e dos jogos no Brasil segue uma escala sem controle. O Nintendo Switch 2 trouxe valores altíssimos, o Xbox Series X aumentou de forma agressiva, e na Sony, os preços de jogos e assinaturas subiram, criando um mercado que continua a pesar no bolso do brasileiro. A realidade é que para os jogadores, o sonho de manter-se atualizado com os novos lançamentos está se tornando cada vez mais distante. A verdade é que o preço dos jogos sempre foi um peso considerável no bolso do brasileiro. A diferença ao longo dos anos é que, em algumas épocas, o console era o vilão, com preços absurdos que pareciam inalcançáveis. Já em outras, os jogos eram os maiores vilões, com valores que não faziam sentido se comparados ao salário mínimo. Mas o que realmente mudou é que atualmente, a falta de planejamento da indústria e o aumento dos custos de produção fizeram que os jogos ficassem cada vez mais caros. E infelizmente aos poucos, o consumidor brasileiro vai se acostumando com jogos de 400, 500 e em breve, R$600, valores que representam quase metade do salário mínimo de muita gente. E ao olharmos para a história, fica claro que o custo dos videogames no Brasil nunca foi barato. Então da próxima vez que você ouvir, nunca foi tão caro jogar no Brasil, é importante lembrar, sempre foi caro. As épocas podem ter mudado, os consoles podem ter evoluído, mas o preço alto continua sendo uma constante na vida de qualquer gamer brasileiro. O que realmente muda é o quanto dói no bolso de cada um de nós. O preço dos jogos pode ter mudado, mas a dificuldade de acompanhar a evolução da indústria sem um grande esforço financeiro permanece. E isso vai continuar sendo um desafio enquanto o Brasil não conseguir um modelo mais justo de acesso aos jogos. Deixe o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.